A floresta desperta antes do amanhecer. Nas camadas mais profundas da mata, onde a luz do sol ainda não alcança, o ar úmido carrega o perfume antigo da terra molhada, das folhas que apodrecem lentamente sobre o chão macio, dos musgos que cobrem as raízes retorcidas das árvores centenárias. É um cheiro de vida que se renova constantemente, de ciclos que se repetem desde tempos imemoriais, quando os primeiros povos caminhavam por estas trilhas e aprendiam os segredos que a mata sussurrava aos que sabiam escutar. As copas se erguem como catedrais verdes, entrelaçadas numa tapeçaria viva que filtra a luz em milhares de tons diferentes. Raios dourados atravessam as folhas em determinados ângulos, criando colunas luminosas que dançam com o vento suave da manhã. O verde aqui não é apenas uma cor, mas uma infinidade de matizes. O verde escuro das samambaias gigantes, o verde claro das folhas novas que brotam nos galhos mais altos, o verde musgo das pedras cobertas pela umidade constante, o verde jade das bromélias que guardam pequenos lagos em suas pétalas. O silêncio da floresta é, na verdade, uma sinfonia complexa de sons delicados. O murmúrio distante de um riacho que serpenteia entre as pedras cobertas de limo, invisível mas constante, como uma artéria vital que pulsa através do corpo verde da mata. O canto melodioso de pássaros escondidos na folhagem densa, arapongas que ecoam seu chamado metálico, sabiás que tecem melodias complexas nas primeiras horas do dia, tucanos cujo grasnido rouco contrasta com sua plumagem colorida. E há também os sons menores, quase imperceptíveis, o zumbido suave de besouros que voam entre os troncos, o farfalhar delicado de lagartos que correm sobre as folhas secas, o estalar quase inaudível de galhos secos que cedem sob o peso de animais invisíveis. A temperatura aqui é perfeita, nem fria nem quente, mas envolta numa umidade que abraça a pele como um véu transparente. O ar parece ter peso, densidade, como se pudesse ser tocado. Cada respiração traz consigo partículas de vida, esporos de fungos que flutuam invisíveis, pólen de flores ocultas nas alturas, o vapor d'água que se desprende das folhas através da transpiração constante. A mata respira, e quem caminha por ela respira junto, num ritmo sincronizado que acalma o coração e aquieta a mente. Nesta floresta, mais antiga que a memória humana, vive um espírito. Nasceu ele quando as primeiras árvores lançaram suas raízes nesta terra fértil, quando os primeiros animais encontraram refúgio sob estas copas, quando a floresta ainda aprendia a ser floresta. Não tem nome em línguas humanas que capture completamente sua essência, mas os povos que habitam as margens da mata o chamam de Curupira, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que mantém o equilíbrio sagrado entre todos os seres que respiram sob a sombra verde. O Curupira não é como os espíritos distantes que habitam apenas histórias. Ele caminha por estas trilhas todos os dias, seus pés pequenos e virados para trás deixando marcas que confundem os desavisados. Quando alguém tenta seguir suas pegadas, pensando se aproximar, na verdade se afasta, caminhando em direção oposta sem perceber. É uma das muitas formas pelas quais ele protege seu território, usando não a força bruta, mas a astúcia gentil, a ilusão benevolente que desvia em vez de confrontar. Seus cabelos são como chamas que não queimam, vermelhos intensos que brilham mesmo na penumbra da floresta, movendo-se como se tivessem vida própria, mesmo quando não há vento. Alguns dizem que estes cabelos são feitos do próprio fogo primordial, aquele que queimava nas estrelas antes que a terra se formasse. Outros afirmam que cada fio representa uma árvore da floresta, e quando uma é derrubada sem necessidade, um fio se apaga, tornando-se cinza e sem vida. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo, pois o Curupira raramente permite que olhos humanos o observem por tempo suficiente para desvendar seus mistérios. Seu corpo é pequeno, do tamanho de uma criança, mas sua força não está nos músculos, e sim na conexão profunda que mantém com cada elemento da mata. Ele conhece cada árvore pelo nome secreto, cada animal pela respiração única, cada pedra pelo som que faz quando a chuva cai sobre ela. A floresta não é apenas seu lar, ela é a extensão de seu próprio ser. Quando uma árvore sangra seiva por um corte desnecessário, ele sente a dor. Quando um filhote chora pela mãe caçada, ele ouve lamento mesmo a léguas de distância. Quando as raízes das plantas se entrelaçam sob a terra, compartilhando nutrientes e mensagens químicas, ele compreende a conversa silenciosa. Há muitas histórias sobre o Curupira, transmitidas de geração em geração ao redor de fogueiras que crepitam na noite, contadas em vozes baixas que respeitam o poder da floresta. Os anciãos falam dele com reverência, mas também com um sorriso nos lábios, pois sabem que o espírito possui um senso de humor peculiar. Não é um guardião sisudo e severo, mas um protetor que prefere a brincadeira à brutalidade, o engano criativo à confrontação direta. Dizem que uma vez, há muitas estações atrás, um grupo de caçadores adentrou a floresta com redes e lanças, determinados a capturar os animais mais raros para vendê-los nas cidades distantes. Eles eram homens experientes, que conheciam as trilhas e os sinais da mata.
Mas o Curupira observava. Na primeira noite, os caçadores acamparam perto de um riacho, confiantes em sua perícia. Durante o sono, o espírito trabalhou. Quando despertaram ao amanhecer, descobriram que suas redes haviam sido cuidadosamente entrelaçadas nos galhos mais altos das árvores, formando padrões impossíveis, belos como tapeçarias, mas completamente inutilizáveis. As lanças estavam fincadas no chão, formando um círculo perfeito, e no centro havia frutas frescas e água limpa, um convite para que se alimentassem e fossem embora. Mas os caçadores eram teimosos. Desfizeram o círculo, recuperaram suas lanças e cortaram as redes, deixando-as cair. Seguiram em frente, mais determinados ainda. O Curupira suspirou, um som como brisa passando por folhas secas. Na segunda noite, os homens novamente acamparam. Desta vez, trancaram tudo em baús de madeira, certos de que assim estariam seguros. Mas pela manhã, descobriram que haviam caminhado em círculos o dia todo. Estavam exatamente no mesmo lugar onde haviam acordado na manhã anterior, junto ao mesmo riacho. Os baús estavam abertos, vazios, e seu conteúdo estava organizado em pequenas pilhas ordenadas sobre pedras lisas, cada item no lugar, nada danificado, apenas remanejado. Foi então que o mais velho dos caçadores compreendeu. Ele se lembrou das histórias que sua avó contava, das advertências sobre desrespeitar a floresta e seu guardião. Convenceu os outros a deixarem suas armas, a fazerem uma oferenda de tabaco e mel, a pedirem perdão em voz alta para a mata que o cercava. Naquela noite, dormiram sem amarras nem armas. Pela manhã, encontraram uma trilha clara marcada com flores brancas que os conduziu direto para fora da floresta, um caminho que não existia no dia anterior. E nunca mais voltaram com intenções de captura. Os povos indígenas que vivem em harmonia com a floresta conhecem o Curupira como um aliado. Antes de colher frutos ou ervas medicinais, sempre pedem permissão em voz baixa, deixando pequenas oferendas, um punhado de farinha, pétalas de flores, água fresca em folhas largas. Sabem que a floresta é generosa com aqueles que respeitam suas leis não escritas. Nunca tirar mais do que o necessário, nunca matar por esporte ou vaidade, nunca descartar o que não pode ser devolvido à terra. E o Curupira reconhece este respeito. Há relatos de caçadores perdidos que, ao seguirem pegadas invertidas sem questioná-las, encontraram abrigo e segurança. Há histórias de crianças que se afastaram das aldeias e foram guiadas de volta por uma risada distante e pelo brilho de cabelos vermelhos entre as árvores. Mas existe uma história em particular, menos conhecida, que revela a natureza profunda do Curupira. É a história de uma jovem chamada Aira, cujo nome significa filha da floresta na língua de seu povo. Aira cresceu nas margens da Grande Mata, numa aldeia pequena onde todos conheciam os nomes das árvores e os hábitos dos animais. Desde muito criança, ela demonstrava uma conexão especial com o mundo verde. Passava horas sentada em silêncio, observando as formigas construírem suas trilhas, ouvindo os pássaros conversarem entre si, sentindo o pulso da terra sob seus pés descalços. Quando Aira completou 12 anos, sua avó, a curandeira da aldeia, começou a ensiná-la os segredos das plantas medicinais. Juntas, adentravam a floresta nas manhãs envoltas em névoa, coletando folhas, raízes e cascas específicas. A avó sempre sussurrava agradecimentos antes de colher qualquer coisa, tocando levemente o tronco das árvores ou a terra ao redor das plantas. A floresta ouve, dizia ela, e o guardião observa. Devemos sempre honrar o que nos é dado. Um dia de céu pesado e nuvens baixas, a avó adoeceu gravemente. Nenhuma das ervas conhecidas conseguia aliviar sua febre alta e seus tremores. Os anciãos da aldeia se reuniram e falaram de uma planta rara, que crescia apenas nas profundezas mais remotas da floresta, onde poucos se aventuravam. Suas folhas prateadas podiam curar doenças que desafiavam todos os outros remédios, mas a planta era protegida, guardada, e apenas se revelava para aqueles considerados dignos pelo próprio espírito da mata. Aira não hesitou. Na madrugada seguinte, antes que o sol nascesse, ela partiu sozinha, levando apenas uma pequena bolsa de tecido com oferendas, mel silvestre, tabaco seco, pétalas de flores raras que cultivava em sua horta. Entrou na floresta pelo caminho que conhecia, mas logo precisou se aventurar além, por trilhas que nunca havia percorrido. A mata nas profundezas é diferente. A luz aqui é verde azulada, filtrada por tantas camadas de folhagem que parece estar debaixo d'água. O ar é mais denso, carregado de umidade e vida invisível. Cada árvore é imensa, com troncos tão largos que levaria 10 pessoas de braços estendidos para abraçá-los completamente. Raízes emergem da terra como serpentes petrificadas, criando arcos naturais por onde se pode passar. Cipós grossos como braços humanos pendem das alturas,
alguns com flores exóticas que exalam perfumes embriagantes, doces e levemente narcóticos. Aira caminhou com respeito e atenção, tocando as árvores gentilmente, pedindo licença em voz baixa. Ela sabia que estava sendo observada, podia sentir olhos invisíveis acompanhando cada passo seu. Não era uma sensação ameaçadora, mas sim de avaliação cuidadosa, como se a própria floresta estivesse decidindo se ela era bem-vinda ou não. Ao entardecer, quando a luz já começava a amarelar entre as copas, Aira chegou a uma clareira que não deveria existir. Era um círculo perfeito no meio da floresta densa, onde a vegetação formava paredes verdes ao redor, mas o centro era aberto, coberto por grama macia e flores silvestres de cores impossíveis, azuis luminosos, roxos profundos, amarelos que brilhavam como pequenos sóis. No centro da clareira, havia uma pedra lisa e antiga, marcada por símbolos que ela não reconhecia, mas que pareciam pulsar com luz própria na penumbra crescente. Foi ali que ela o viu pela primeira vez. O Curupira estava sentado sobre a pedra, os pés pequenos e invertidos balançando suavemente no ar. Seus cabelos vermelhos brilhavam como brasas vivas, lançando uma luz suave e alaranjada que iluminava seu rosto jovem e antigo ao mesmo tempo. Os olhos dele eram verdes como a floresta mais profunda, mas com profundidades que sugeriam eras de observação e sabedoria. Ele a observava com curiosidade e algo que parecia ser aprovação cautelosa. Aira não sentiu medo. Talvez devesse, pois estava diante de um ser de poder imenso, mas o que sentiu foi reconhecimento, como se encontrasse um parente distante, alguém da mesma família espiritual. Ela se aproximou devagar, parou a alguns passos da pedra, e ajoelhou-se na grama macia. De sua bolsa, retirou as oferendas e as colocou cuidadosamente no chão diante dela. Guardião da floresta, disse Aira com voz clara mas respeitosa, vim buscar a planta das folhas prateadas. Minha avó está morrendo. Ela dedicou a vida toda a curar os outros com os dons que a mata oferece, e sempre honrou cada colheita com gratidão. Não venho com arrogância ou exigências. Venho pedir ajuda, de coração aberto, e ofereço o que tenho em troca. O Curupira inclinou a cabeça, observando-a em silêncio. Depois de um momento que pareceu se estender por uma eternidade, ele saltou da pedra com agilidade felina e aterrissou sem fazer som algum. Aproximou-se das oferendas, cheirou o mel, tocou as pétalas com dedos delicados. Então olhou novamente para Aira, e pela primeira vez, sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Tua avó eu conheço, disse ele, e sua voz era múltipla, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, ecos de todas as criaturas da floresta falando em uníssono. Ela sempre colheu com mãos gentis. Nunca tirou mais que o necessário. Plantou 3 árvores para cada uma que precisou derrubar. Curou não apenas humanos, mas também animais feridos que encontrava em seu caminho. O que pedes não é apenas para ela, mas para todos aqueles que ela ainda pode ajudar. Aira sentiu lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas, não de tristeza, mas de gratidão por ser compreendida. O Curupira virou-se e começou a caminhar pela clareira. Suas pegadas, Aira notou, apareciam apontando para a direção oposta de onde ele ia, como se caminhasse de costas, embora claramente se movesse para frente. Ele fez um gesto para que ela o seguisse. Juntos, deixaram a clareira e adentraram uma parte da floresta que parecia ainda mais antiga, se isso era possível. As árvores aqui eram titânicas, seus troncos desaparecendo na escuridão das alturas. O chão era coberto por uma camada espessa de humus que absorvia completamente o som de seus passos. Fungos luminescentes cresciam nas bases dos troncos, emitindo luz azul esverdeada que criava um cenário de outro mundo. Libélulas do tamanho de pássaros pairavam no ar, suas asas translúcidas refletindo a luz dos fungos em arco-íris móveis. Um rio invisível corria em algum lugar próximo. Aira podia ouvi-lo, mas não vê-lo, como se fluísse sob a terra. Eles caminharam em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. O Curupira ocasionalmente apontava para algo, uma orquídea rara crescendo num galho alto, um ninho de pássaros tecido com pelos de animais e fios de seda de aranhas, uma família de macacos descansando numa copa distante, observando-os com olhos curiosos e inteligentes. Cada vez que ele apontava, Aira sentia como se estivesse recebendo um presente, o privilégio de ver coisas que poucos humanos jamais testemunharam. Finalmente, chegaram a um lugar onde uma cascata pequena mas perfeita caía sobre pedras cobertas de musgo, criando uma piscina natural de água cristalina. A névoa da queda d'água capturava a luz restante do dia, criando um arco-íris permanente que flutuava no ar. E ali, crescendo diretamente na parede de pedra atrás da cascata, protegida pela cortina constante de água, estava a planta que Aira buscava. Suas folhas eram de fato prateadas, brilhando com luz própria, cada uma com veios delicados que pulsavam suavemente,
como se sangue luminoso corresse por elas. A planta era pequena, apenas alguns ramos, mas emanava uma sensação de poder e cura que Aira podia sentir mesmo à distância. Flores brancas como neve cresciam entre as folhas, e de seus centros emanava um perfume que acalmava instantaneamente a mente e o corpo. Para chegar até ela, deves atravessar a água, disse o Curupira. E a água te testará. Ela lerá teu coração e tuas intenções. Se fores verdadeira, passarás ilesa. Se houver falsidade em ti, a corrente te levará, não para a morte, mas para longe daqui, e nunca mais encontrarás este lugar. Aira respirou fundo. Observou a cascata, a força da água caindo, a corrente que fluía para a piscina. Não havia medo nela, apenas determinação serena e verdade profunda. Sua intenção era pura. Sua necessidade era real. Seu amor por sua avó era absoluto. Ela entrou na água. Era gelada, tão fria que tirou-lhe o fôlego por um instante, mas não recuou. Passo a passo, caminhou em direção à cascata, sentindo a força da corrente empurrando suas pernas, testando seu equilíbrio. A água subia até sua cintura quando ela chegou diretamente sob a queda. Fechou os olhos e atravessou a cortina de água, sentindo-a martelar seus ombros e cabeça com força surpreendente. Do outro lado, atrás da cascata, havia uma pequena caverna natural. A planta crescia ali, suas raízes enterradas profundamente nas rachaduras da pedra úmida. Aira estendeu a mão, mas antes de tocar, parou. Fechou os olhos e sussurrou uma prece de gratidão, não apenas pela planta, mas por tudo, pela floresta que a criou, pela água que a protegeu, pelo espírito que a conduziu até ali, pela própria vida que circulava através de todas as coisas. Quando finalmente tocou a planta, sentiu uma onda de calor se espalhar por seu braço, como se a planta reconhecesse suas intenções e concordasse em ser colhida. Aira retirou cuidadosamente apenas 3 folhas, o suficiente para preparar o remédio de que sua avó precisava. Não arrancou a planta inteira, não danificou suas raízes, não tomou mais do que o necessário. Em troca, deixou uma das pétalas de flores raras que trouxera, colocando-a delicadamente no solo ao redor das raízes. Atravessou novamente a cascata, desta vez com mais facilidade, como se a água a ajudasse em vez de testá-la. Do outro lado, o Curupira esperava, e em seus olhos verdes havia algo que parecia orgulho e satisfação. Fizeste bem, disse ele. Muitos viriam até aqui e arrancariam a planta inteira, pensando em ganho futuro, em fazer estoque, em ter poder sobre a vida e a morte. Tu pensaste apenas em tua avó, no que ela precisa agora, e deixaste a planta viva para que possa curar outros no futuro. Este é o equilíbrio que a floresta busca. Eles iniciaram o caminho de volta, mas desta vez, a jornada pareceu mais curta. O Curupira guiou por atalhos que ela nunca havia visto, caminhos que se abriam diante deles e se fechavam atrás. Conversaram enquanto caminhavam. Ele lhe contou histórias antigas da floresta, de tempos antes dos humanos, quando apenas animais e plantas habitavam a terra. Falou de como a floresta não é apenas um lugar, mas um ser vivo, consciente, que respira e pensa e sente de formas que os humanos mal conseguem compreender. Cada árvore, disse ele, está conectada às outras através das raízes. Elas conversam, compartilham nutrientes, alertam-se sobre perigos. Uma árvore-mãe pode alimentar suas filhas mesmo depois de morta, suas raízes continuando a transferir vida. Os animais não são apenas habitantes, são parte do corpo da floresta. Os pássaros que espalham sementes, os insetos que polinizam flores, os fungos que decompõem o que morre para que novo nascimento possa ocorrer. Tudo está interligado numa teia tão complexa e bela que até eu, que existo desde sempre, ainda descubro novos padrões. E os humanos? Perguntou Aira suavemente. Onde nós nos encaixamos nesta teia? O Curupira parou e olhou para ela com intensidade. Humanos são complicados. Tendes o potencial de ser os maiores protetores ou os maiores destruidores. Possuís inteligência que vos permite compreender os padrões, mas também ambição que vos leva a quebrar o equilíbrio. Alguns de vós, como tua avó, como tu, entendem que sois parte da teia, não senhores dela. Outros se veem como separados, superiores, e é desses que preciso proteger a floresta. Chegaram finalmente à borda da mata, onde o território familiar de Aira começava. A noite havia caído completamente, e a lua cheia iluminava o caminho de volta para sua aldeia. O Curupira parou na linha das árvores, relutante em sair das sombras protetoras. Prepara as folhas em água fervente sob a luz da lua, instruiu ele. Deixa esfriar até que possa ser bebida sem queimar. Tua avó deve tomar 3 goles ao amanhecer, 3 ao meio-dia e 3 ao anoitecer, por 3 dias. No terceiro dia, ela estará curada.
Aira se ajoelhou diante dele em gratidão. Como posso te agradecer? Como posso retribuir este presente? O espírito sorriu novamente, e desta vez seu sorriso era caloroso, quase paternal. Continua fazendo o que fazes. Respeita a floresta. Ensina outros a respeitarem. Quando colheres, colhe com gratidão. Quando deres, dá com generosidade. Lembra-te sempre de que não és dona da terra, é sua filha, assim como todas as outras criaturas. Esta é a única retribuição que peço. Então ele se virou, seus cabelos flamejantes lançando luz vermelha entre as árvores, e caminhou de volta para as profundezas da mata. Suas pegadas apontavam para Aira, embora ele se afastasse, e em segundos ele havia desaparecido completamente, engolido pela escuridão verde que ele chamava de lar. Aira correu de volta para sua aldeia, o coração leve apesar do cansaço da jornada. Preparou o remédio exatamente como instruído, sob a luz prateada da lua cheia, murmurando preces de gratidão enquanto as folhas liberavam sua essência na água quente. O líquido ficou prateado também, brilhante, e exalava um aroma que era ao mesmo tempo floral e terroso, doce e amargo, morte e vida entrelaçadas. Sua avó tomou o primeiro gole ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram o telhado de palha de sua casa. Imediatamente, sua respiração se acalmou, os tremores diminuíram. Ao meio-dia, quando tomou o segundo gole, a febre havia baixado significativamente. Ao anoitecer, após o terceiro gole, ela dormiu profundamente, pela primeira vez em dias, sem pesadelos nem dor. Os 3 dias se passaram como prometido. No terceiro anoitecer, após o último gole, a avó de Aira se levantou de sua cama. Sua pele, que estava pálida e úmida, agora tinha cor e calor saudáveis. Seus olhos, que estavam opacos e distantes, brilhavam novamente com inteligência e vida. Ela abraçou sua neta longamente, sentindo nela o cheiro da floresta profunda, reconhecendo naquele abraço que algo significativo havia acontecido. Conta-me tudo, disse a anciã, e Aira contou. A jornada, a clareira, o curupira, a planta prateada, as palavras trocadas. A avó ouviu tudo com atenção profunda, assentindo ocasionalmente, lágrimas silenciosas de gratidão e admiração descendo por suas bochechas enrugadas. Ele te escolheu, disse finalmente. O guardião não aparece para muitos. Que ele tenha se revelado para ti, que tenha conversado contigo, que tenha compartilhado seu conhecimento. Isto significa que ele vê em ti uma protetora futura. Uma ponte entre nosso povo e a floresta. Uma guardiã, assim como ele. E assim foi. Nos anos que se seguiram, Aira se tornou a curandeira mais respeitada da região. Mas mais do que isso, tornou-se uma defensora feroz da floresta. Quando homens vinham de cidades distantes querendo derrubar árvores para fazer estradas, ela se colocava entre eles e a mata, falando com palavras que carregavam a sabedoria que o curupira lhe havia compartilhado. Quando caçadores queriam capturar animais raros, ela os convencia a buscar outras formas de sustento, oferecendo ensinar-lhes sobre plantas medicinais que poderiam vender sem causar dano. Muitas noites, quando a lua estava alta e a aldeia dormia, Aira caminhava até a borda da floresta e sentava-se ali em silêncio, apenas ouvindo. E às vezes, muitas vezes, ela ouvia uma risada distante entre as árvores, via um brilho vermelho movendo-se rapidamente entre as sombras, sentia uma presença amigável observando-a das profundezas. Nessas noites, ela sorria, sabendo que o guardião continuava seu trabalho eterno, protegendo, guiando, mantendo o equilíbrio sagrado. A história de Aira se espalhou, contada ao redor de fogueiras, transmitida de pais para filhos. E com ela se espalhou também um renovado respeito pela floresta e por seu protetor de cabelos flamejantes. As pessoas aprenderam novamente a pedir permissão antes de colher, a agradecer por cada presente recebido, a devolver à terra o que dela tiravam. A floresta respondeu tornando-se mais generosa, revelando mais de seus segredos aos que se aproximavam com coração puro. Mas o curupira não protege apenas através de histórias e encontros místicos. Ele continua seu trabalho diário, caminhando pelas trilhas invisíveis, atento a cada som suspeito, a cada cheiro de fumaça indesejada, a cada presença que entra em seu domínio com intenções obscuras. Ele ainda confunde caçadores arrogantes, fazendo-os caminhar em círculos até desistirem frustrados. Ainda esconde animais ameaçados em partes secretas da mata, onde nenhum humano consegue penetrar. Ainda cria ilusões fascinantes, árvores que parecem se mover, rios que mudam de curso, clareiras que aparecem e desaparecem como sonhos. Há quem diga que em noites de tempestade, quando os raios iluminam o céu e o trovão sacode a terra, é possível ver o curupira dançando nas copas mais altas, seus cabelos vermelhos misturando-se com os relâmpagos, sua risada ecoando junto com o trovão.
É nessas noites que ele celebra, alegra-se com a chuva que alimenta suas árvores, com os ventos que espalham sementes, com o poder bruto e belo da natureza em sua forma mais pura e indomável. Também dizem que ele não trabalha sozinho. Há outros espíritos na floresta, a caipora que protege os animais noturnos, o saci que traz travessuras mas também lições, a iara cujo canto ecoa nos rios profundos. Todos eles guardiões à sua maneira, todos conectados numa rede invisível de proteção que mantém a floresta viva e saudável. Mas o curupira é especial, pois ele é a própria essência da mata, nascido de suas raízes mais profundas, respirando através de suas folhas mais altas. As estações passam no ritmo eterno da natureza. A seca vem, e o curupira guia os animais para fontes escondidas que nunca secam. As chuvas chegam, abundantes, e ele dança na lama fértil que alimentará novos brotos. Flores explodem em cores impossíveis, e ele as protege até que formem frutos que alimentarão pássaros e macacos, onças e antas. Folhas caem formando tapetes dourados, e ele observa enquanto fungos e insetos as transformam novamente em terra rica e escura. Há algo profundamente reconfortante em saber que ele está lá, vigilante, eterno. Enquanto a floresta existir, ele existirá. Enquanto houver uma árvore que precise de proteção, um animal que necessite abrigo, um riacho que corra limpo e fresco, o curupira permanecerá em seu posto, guardião incansável, espírito brincalhão, coração verde que pulsa no centro da mata. Existem outras histórias, cada uma revelando uma faceta diferente de sua natureza complexa. Há a história do lenhador arrependido, um homem chamado Tomás que durante anos derrubou árvores sem pensar, vendo-as apenas como madeira, como moedas, como meio de sobrevivência. Ele não era mau por natureza, apenas cego. Cego para a vida que removia a cada golpe de machado, cego para os ninhos de pássaros destruídos, cego para as raízes que se entrelaçavam sob seus pés, conectando tudo numa grande família verde. Um dia, Tomás adentrou uma parte da floresta que não conhecia, atraído por árvores antigas de madeira valiosa. Começou seu trabalho ao amanhecer, o machado brilhante levantando-se e caindo com ritmo mecânico. Mas algo estava diferente. Cada golpe parecia ecoar mais alto que o normal, reverberando pela mata como um grito de dor. As aves ficaram silenciosas. O vento parou completamente. Até os insetos cessaram seu zumbido constante. Tomás sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas continuou. Precisava daquele dinheiro. Tinha uma família para alimentar, contas a pagar. Ignorou o desconforto crescente, a sensação de estar sendo observado por 1000 olhos invisíveis. Foi somente quando a árvore começou a cair, suas raízes arrancadas da terra com o som de algo se rasgando, que ele ouviu. Um choro. Não um choro humano, mas algo mais profundo, mais antigo. Era como se a própria terra estivesse lamentando. Tomás deixou cair o machado, as mãos tremendo. Olhou ao redor, procurando a fonte do som, mas não havia ninguém visível. O choro continuava, ecoando entre as árvores, uma melodia triste e infinita que parecia não ter começo nem fim. E então ele apareceu. O curupira emergiu das sombras verdes, mas desta vez não havia travessura em seus olhos, nem sorriso em seus lábios. Havia tristeza, uma tristeza tão profunda e antiga que Tomás sentiu seu coração se apertar no peito. O espírito caminhou até a árvore caída, seus pés invertidos deixando marcas suaves no chão coberto de folhas. Ajoelhou-se ao lado do tronco e colocou ambas as mãos sobre a madeira exposta, a seiva ainda fresca escorrendo como sangue. Esta árvore, disse o curupira com voz baixa e carregada de emoção, tinha 300 anos. Viu gerações de teu povo nascerem e morrerem. Abrigou 1000 ninhos. Suas raízes alimentaram outras 50 árvores ao seu redor. Seus galhos criavam sombra onde servos descansavam do sol do meio-dia. No oco de seu tronco, uma família de corujas viveu por 7 gerações. E tu a mataste em menos de 1 hora. Tomás caiu de joelhos, o peso da compreensão esmagando-o. Pela primeira vez, realmente viu, não madeira, mas vida. Não recurso, mas ser. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto, lágrimas de remorso e vergonha. Eu não sabia, sussurrou. Eu nunca pensei. Não, disse o curupira, e sua voz era mais gentil agora, compreensiva mas firme. Não pensaste. É essa a tragédia. Não de malícia, mas de cegueira. Olhas para a floresta e vês apenas o que podes tirar, nunca o que ela é. Mas agora vês. E ver, realmente ver, é tanto bênção quanto maldição. O guardião se levantou e estendeu a mão para Tomás. Quando o lenhador a pegou, sentiu uma onda de sensações inundá-lo, sentiu a dor de cada árvore que derrubara,
o pânico de cada animal cujo lar destruíra, mas também sentiu a interconexão de tudo, a beleza esmagadora da teia da vida. Por um momento breve mas eterno, Tomás foi parte da floresta, e compreendeu. Quando a visão passou, ele estava tremendo, suor frio cobrindo seu corpo. O Curupira o observava com olhos que eram severos mas não cruéis. Tens uma escolha agora, disse o espírito. Podes continuar como antes, e eu te deixarei ir, mas nunca mais encontrarás paz nas matas. Cada árvore que cortares, ouvirás seu choro. Cada animal que assustares, sentirás seu medo. Ou podes mudar. Não te peço para abandonar teu ofício, sei que precisas alimentar os teus. Mas podes fazê-lo com consciência. Planta 3 para cada uma que tiras. Escolhe apenas árvores que já estão morrendo, ou as mais jovens que crescem muitas juntas e precisam de espaço. Deixa as anciãs, as árvores mães, as que abrigam vidas múltiplas. E sempre, sempre agradeça. Tomás assentiu, incapaz de falar, a garganta apertada de emoção. O Curupira lhe deu algo então, uma pequena semente, escura e lisa, que brilhava suavemente na palma de sua mão. Planta isto onde caiu a anciã, disse. Rega com água limpa por 9 dias. Uma nova árvore crescerá, mais rápido que o natural, e saberás que teu arrependimento foi aceito. O guardião se afastou, mas antes de desaparecer completamente nas sombras, virou-se uma última vez. A floresta perdoa, Tomás. Não guarda rancor. Mas não esquece. Lembra disso. Tomás fez exatamente como foi instruído. Plantou a semente no exato lugar onde a árvore anciã havia caído. Regou-a todas as manhãs e todas as noites, com água trazida de um riacho próximo. E aconteceu como prometido. No 10º dia, um broto verde emergiu da terra. Em 1 mês, era uma muda vigorosa. Em 1 ano, já tinha a altura de um homem. Mas mais importante que o crescimento da árvore foi a transformação de Tomás. Ele se tornou o lenhador mais cuidadoso da região. Antes de cortar qualquer árvore, caminhava pela área, observando, sentindo, escolhendo com critério. Quando cortava, fazia-o com respeito, murmurando palavras de agradecimento. E sempre, sempre plantava mais do que tirava. Ensinou seu filho os mesmos princípios, e seu filho ensinou aos próprios filhos, criando uma linhagem de lenhadores conscientes que trabalhavam com a floresta, não contra ela. Anos depois, quando Tomás era já um ancião de cabelos brancos, ele voltou ao lugar onde tudo havia mudado. A árvore nascida da semente que o Curupira lhe dera era agora imensa e majestosa, seus galhos abrigando dezenas de ninhos, suas folhas criando uma sombra fresca e acolhedora. Tomás se sentou sob ela, as costas apoiadas no tronco, e chorou, mas desta vez eram lágrimas de gratidão, não de arrependimento. E ali, na brisa suave que moveu as folhas, ele poderia jurar que ouviu uma risada familiar, brincalhona e afetuosa, como um amigo acenando de longe. Esta é a verdadeira natureza do Curupira, não um vingador cruel, mas um professor paciente. Ele prefere transformar corações a punir corpos. Prefere criar aliados a fazer inimigos. Sua maior alegria não vem de afastar humanos da floresta, mas de ajudá-los a se reconectarem com ela, a lembrarem que são parte dela, não separados. Há também momentos de pura alegria em sua existência. Noites de lua cheia quando ele corre pelas trilhas com os veados, saltando sobre troncos caídos, o vento batendo em seu rosto, seus cabelos flamejantes deixando traços de luz vermelha no ar. Manhãs quando ele senta em galhos altos e observa o sol nascer, pintando o céu em tons de rosa e dourado, iluminando o dossel verde em milhões de tons diferentes. Tardes quando ele brinca com filhotes de onça, fazendo-se de presa fácil, correndo em círculos enquanto os pequenos felinos tentam capturá-lo, suas risadas enchendo a floresta de som puro e cristalino. Ele ama as tempestades particularmente. Quando nuvens negras se acumulam no horizonte e os primeiros trovões começam a rolar pelos céus, o Curupira sobe até os galhos mais altos das árvores mais altas. Ali, exposto aos elementos, ele celebra o poder bruto da natureza. A chuva que cai tão forte que parece 1000 tambores batendo simultaneamente. Os ventos que curvam árvores antigas como se fossem grama. Os raios que rasgam o céu, iluminando a floresta inteira por frações de segundo em luz branca e ofuscante. Nessas tempestades, ele grita de alegria, sua voz misturando-se com o trovão, suas mãos erguidas para o céu, completamente vivo, completamente livre. É nestes momentos que ele se lembra de por que existe, de por que protege, de por que continua, porque a floresta é não apenas seu dever, mas seu amor, sua paixão, sua própria essência. Mas mesmo um espírito eterno conhece momentos de solidão. Há noites silenciosas, quando até os animais noturnos dormem, quando a lua está coberta por nuvens e a escuridão é quase completa.
Nessas noites, o Curupira caminha sozinho pelas trilhas mais antigas, passando por árvores que o conhecem desde que eram sementes. Ele toca seus troncos suavemente, murmura palavras em línguas esquecidas, compartilha pensamentos que nenhum ouvido humano jamais escutará. É pesado às vezes, ser o guardião. Ver a floresta encolher nas bordas, onde a civilização avança implacável. Sentir as cicatrizes onde queimadas ilegais marcaram a terra. Encontrar animais mortos por armadilhas, suas vidas desperdiçadas, seus corpos deixados para apodrecer. Ouvir o rugido distante de motosserras, sabendo que chegará tarde demais para salvar aquelas árvores em particular. Mas então ele lembra. Lembra de Aira, e de como ela se tornou uma defensora. Lembra de Tomás, e de como um coração pode mudar. Lembra de todas as crianças que brincam na borda da mata, aprendendo os nomes das plantas, fazendo amizade com os animais, crescendo com amor pela natureza em seus corações. Lembra que a batalha não está perdida enquanto houver pessoas que se importam, que lutam, que protegem. E assim ele continua. Dia após dia, ano após ano, século após século. O eterno guardião, o protetor incansável, o espírito de cabelos flamejantes que nunca dorme, nunca desiste, nunca se rende. A floresta ao seu redor pulsa com vida. Formigas constroem impérios complexos sob a terra, cidades inteiras com câmaras especializadas e rotas comerciais. Árvores comunicam-se através de redes de fungos, alertando-se sobre pragas, compartilhando nutrientes com as mais fracas. Jaguares caçam nas sombras do crepúsculo, movendo-se como fantasmas silenciosos entre as árvores. Araras voam em pares, companheiras para a vida toda, suas cores vivas cortando verde como pinceladas de artista divino. E sobre tudo isso, protetor e parte, guardião e habitante, vigia o Curupira. Seus pés invertidos tocam a terra com amor. Seus olhos verdes observam tudo com atenção. Seus cabelos flamejantes brilham como farol de esperança na escuridão. Sua risada ecoa como música entre as folhas. Sua sabedoria acumula-se como camadas de humus no chão da floresta, rica e profunda e essencial. Se você caminhar pela floresta com coração puro e intenções honestas, talvez o veja. Um brilho vermelho entre as árvores. Uma risada distante carregada pelo vento. Pegadas impossíveis no chão macio. Ou talvez apenas uma sensação, uma presença amigável que observa, que aprova, que te guia gentilmente para longe de perigos e em direção a belezas que só podem ser vistas com os olhos certos. Mas mesmo que nunca o veja, saiba que ele está lá. Em cada folha que sussurra ao vento. Em cada animal que encontra abrigo seguro. Em cada árvore que continua crescendo, ano após ano, suas raízes mergulhando mais fundo, seus galhos alcançando mais alto. Ele está lá, e enquanto estiver, a floresta vive, respira, próspera. A noite se aprofunda agora na mata. A luz da lua, quando consegue penetrar o dossel denso, cria poças prateadas no chão escuro. Fungos bioluminescentes acendem como pequenas estrelas terrestres, marcando caminhos invisíveis durante o dia. Grilos cantam sua sinfonia noturna, cada um contribuindo com sua nota única para o coro coletivo. Uma coruja grasna em algum lugar distante, chamando por seu par. O rio continua seu fluxo eterno, sua canção aquática nunca cessando. E em algum lugar, em alguma trilha secreta conhecida apenas por ele, o Curupira caminha. Seus passos não fazem som. Seus cabelos lançam luz suave que não assusta os animais noturnos. Ele pausa ocasionalmente, ouvindo, sentindo, certificando-se de que tudo está como deveria estar. Um filhote perdido é guiado de volta para sua mãe. Uma árvore jovem curvada por vento forte é endireitada gentilmente. Uma nascente que começava a secar é desbloqueada, a água voltando a fluir livre e clara. Pequenos atos de cuidado. Gestos minúsculos que somados mantêm o grande equilíbrio. Este é seu trabalho, sua missão, sua vida. E ele o faz com amor, não com obrigação cansada, mas com alegria renovada a cada amanhecer, a cada estação que passa, a cada nova vida que brota da terra fértil. A floresta respira ao redor dele, vasta e viva e eterna. E no coração dessa floresta, brilhando como brasa que nunca se apaga, está o Curupira. Guardião, protetor, amigo, professor. Espírito antigo nascido da própria essência da mata, destinado a protegê-la enquanto uma única árvore permanecer de pé, enquanto um único animal encontrar refúgio sob as copas verdes, enquanto um único humano olhar para a floresta e ver não recurso, mas lar, não apenas das criaturas que nela habitam, mas da própria vida, em toda sua complexidade e beleza inefável. E assim a história continua, como sempre continuou, como sempre continuará. A história da floresta e de seu guardião de cabelos flamejantes.
A história do equilíbrio delicado entre humanos e natureza. A história de como, com respeito e amor, podemos todos ser parte da teia da vida, fios entrelaçados num padrão maior do que qualquer um de nós pode compreender completamente, mas do qual todos dependemos para existir. A mata silencia gradualmente, preparando-se para o descanso profundo das horas mais escuras. Mas nunca silencia completamente, sempre a vida, sempre a movimento, sempre há o pulso constante que é a própria essência de existir. E sempre há o guardião, vigilante eterno, caminhando suas trilhas infinitas, protegendo o que é precioso, defendendo o que não pode se defender sozinho, mantendo vivo o coração verde do mundo. Que assim seja, enquanto houver floresta. Que assim seja, enquanto houver vida. Que assim seja, por todo sempre.